Perdeu tudo. O senador Marcos Duval relata drama pessoal em sessão no Senado. A esposa dele teria pedido o divórcio após a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na casa do senador em busca de documentos que liguem o suposto membro da SWAT aos atos golpistas de 8 de janeiro. Tem gente falando que Alexandre de Moraes é um serial killer da Constituição. Vamos dar uma olhada no nosso membro honorário da SWAT e o que ele tem a dizer sobre o seu drama pessoal, numa sessão do Senado, drama pessoal. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que tem o mal como a prioridade, que tem prazer de ver o sofrimento alheio. E aí eu falei para ela, eu não seguirei mais sozinho. Digo para todos aqui no plenário, que a minha missão ultrapassou os limites de um cidadão, de um senador da República, um representante, ultrapassou tudo que podia sozinho nessa missão. Aqui eu paro a missão, sozinha, solitário. Foi uma promessa que eu fiz à minha família e só continuarei se os meus pares estiverem ombreados comigo para seguir em frente. Todos os lugares que eles foram, e a própria polícia citando, é o pendrive laranja, e ligando para o ministro, nós não estamos achando o pendrive laranja, nós não estamos achando o documento tal. E aí foram no gabinete, foram só na minha mesa e na minha mesa da minha assessora. Por que não foi lá no setor de orçamento, que é o setor mais sensível? Estranho. Na minha casa, foi só atrás de documentos que tinham o símbolo do Senado. O delegado da Federal me falou que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse à tarde e no dia 15 de junho, no dia do meu aniversário. Então, senadores, se chegou ao ponto de fazer isso com o senador da República, se ele teve essa audácia de não cumprir a Constituição, fazendo um documento justificando que teria que ser ainda com pedido de prisão. Gente, é inacreditável. Tem gente falando que Alexandre de Moraes é um serial killer da Constituição. Obrigado, presidente. Eu tenho muito triste com a notícia. Fico muito triste com a notícia dessa. Eu desejo sorte aí à futura ex-esposa do Marcos. Eu tenho duas coisas estéticas para comentar desse vídeo e depois uma questão um pouco mais conceitual aí. Primeiro, o brochinho da SWAT. Ele já chegou num ponto que ele faz de propósito, ele sabe, né, que isso é ridículo, né, conforme a gente vem falando aí. Segundo, a minha dúvida é se essa Constituição, ela tá sempre nessa bancada para uso como prop, sabe, porque é ótimo, assim, o cara levanta a Constituição também é um clássico, assim, cinematograficamente, né, eu que sou dessa área, cinematograficamente, assim, direção de arte, nota 10, né, personagem, cenário, tudo. Mas falando sério, a gente começa com esse chamariz da coisa da minha mulher me deixou porque eu recebi a Polícia Federal batendo na minha porta. Mas aí no meio tem uma parte do discurso que me chama a atenção, Vivian. Não seguirei mais sozinho, a menos que estejam comigo aqui. Me parece sim uma tentativa de dar um recadinho para os colegas, ou vocês me apoiam aqui ou eu vou cair cantando. O que eu duvido, no caso do Duval. Mas... É o bom e velho truco, né? Vamos ver se eu meto um 6 aqui para ver se alguém me defende. Eu acho que, enfim, né? O Senado é um negócio assim, realmente. Assim, eu me candidatei aí para esse negócio, mas vamos dizer que assim, as coisas mais pitorescas estão ali, né? Existe esse afastamento muito concreto da vida das pessoas, do geral,
E existe... Porque o Senado é a Câmara dos Lordes, né? É um negócio assim, não tem proporcionalidade, são 3 senadores para todos os estados, porque é uma Câmara superior, né? Acima dos interesses políticos, é o lugar da fiscalização da política como um todo, né? Assim, é esse lugar, assim, que parece que é tão bizarro e é tão afastado e que ali não tem política. Estava refletindo sobre isso esses dias, porque na semana, eu já nem sei mais que semana. Toda vez que eu viajo, fico uns dias fora, eu fico muito perdida. Eu, por exemplo, não sei que dia é hoje, mas eu acho que faz uma semana. Deixa eu me lembrar, gente. Eu não sei, bem, tá? Hoje é terça, dia 20. Tem uns dias aí, talvez uns 15, mais ou menos, uns 10, talvez. Né? E aqui em São Paulo, nosso senador eleito, infelizmente, não deu para mim e foi eleito astronauta. Ai, eu tinha esquecido disso. O quê? Que o astronauta foi eleito. Pois é, você vê, a gente esquece. Por quê? Porque ninguém vê. Você já viu o astronauta falar em algum momento? Alguma coisa com o astronauta? Não. Você sabe no lugar de quem ele entrou? Porque quando eu vou me candidatar para o Senado, eu falei, mas quem é que vai sair? Não sei, fiquei pensando. Aí, quem era o senador que teve o cargo ocupado pelo astronauta? José Serra. Há quantos anos você não vê o José Serra? José Serra tá doente, tá caquético. E o cara era o senador. Entende? Tipo, é um bagulho. Aí você tem uma impressão que não tem muita política, porque é um negócio meio assim. Mas o astronauta estava, sei lá, 2 semanas lá em Bauru, ele é de Bauru, né? Eu estudei em Bauru, então eu fico acompanhando a política, as coisas. Mas numa demonstração militar. Ele estava lá. Numa demonstração da Força Aérea, numa demonstração de força, fazendo discurso político para os fascistas, usando esse cargo para fortalecer a política fascista. Então, assim, por trás de toda essa estética, existe uma política. Essa que é a questão. E nesse momento, assim, muito doido da conjuntura e da realidade, das redes e dos memes e das graças e dos vídeos, as coisas se perdem muito na política, né? E sempre foi uma tática do fascismo essa linha, essa defesa da família. Então, assim, pô, cara, tá vendo? Superou a questão política, agora estão atacando a minha família. Eu quase me separei. Onde já se viu, é um apelo, né, para esse campo que o fascismo sempre se apropriou dessa defesa nesse campo moral e da família, que é uma estratégia clássica, né, de envolver as pessoas. E que, assim, mesmo pessoas que, digamos, nós não identificamos tão claramente, exatamente com o fascismo, logo de cara, mas o fascismo nada é mais do que, assim, de forma extremada, a expressão da política do capital naquele momento histórico. Então, em última instância, né, veja em São Paulo, eu estava viajando esses dias, aí alguém falou para mim assim, sabe o que eu estou pensando aqui? Quem que é prefeito de São Paulo? Aí eu falei, Ricardo Nunes, né? Aí eu falei, por que as pessoas sempre sabem quem é o prefeito de São Paulo? Essa é a questão. Eu queria dizer o seguinte, é a cidade mais importante do país do ponto de vista econômico, é óbvio que as pessoas sabem. Mas quem se elegeu não foi ele, né? Quem se elegeu foi o Bruno Covas. Numa estratégia de cara muito doente e tal, e aquele apelo... Porra, as pessoas votaram no cara, mano. O cara que tava, assim, politicamente desgastadíssimo, mas esse apelo... E para quê? Ah, não, mas o Bruno Covas não era um fascista. Tá. Mas a política implementada a política neoliberal implementada hoje na cidade de São Paulo, com a quantidade de pessoas morando na rua, é o quê? Recolher as barracas das pessoas
que estão na rua, nesse inverno chuvoso, que até é raro, hoje até está sol, mas semana passada choveu vários dias. Isso é o quê? Se não é uma política de implementação, se não é uma política, em última instância, de absoluta violação do direito à dignidade humana. Né? Então, assim, essa tática, né, fascista, ela está presente em várias situações. Ela se expressa aí nesse discurso patético, que tem isso que você falou, que eu acho que é muito importante, que é essa discussão, o alerta do tipo, olha lá, ninguém está me defendendo, eu até posso morrer, mas morro atirando, né? Vou levar alguém comigo, sozinho eu não vou ficar, nem para defender, também nem para cair, né? Dá uma indireta assim, meio discreta. O que, assim, não sei que força que ele tem exatamente para fazer isso, mas dá um recado para os seus parça ali, né? Mas eu acho que tem esse apelo moral, cara, que é grave e que, assim, está sendo utilizado em todos os aspectos. E, às vezes, no nosso campo também, tá, Ana? Vive um discursinho desse sendo pautado no nosso campo. Né? Também servindo, muitas vezes, aí de véu para uma deficiência de política, sabe? Foi a discussão que a gente fez na época da campanha e tal, sobre essa questão da defesa da legalização do aborto, desse debate. Não, ninguém quer entrar nisso. Vai rifando nossos direitos, porque não, isso não dá voto, isso atrapalha, e na verdade isso fortalece o campo deles, não o nosso. Né? Então, muitas vezes essa conversa de não vamos falar sobre identitarismo, não sei o que, sabe? Ou fala sem política. Fala sem política, sabe? Porque o que nós precisamos dizer é que os ministérios que foram criados estão sem poder nenhum. É disso que nós temos que falar. Não basta criar um ministério dos povos indígenas. Nós queremos política, nós queremos que não se aprove o marco temporal. Você tem um ministério e você vai aprovar o marco temporal? Peraí, como assim? Né? Assim, nós queremos políticas efetivas para enfrentar a violência contra as mulheres. Nós não queremos teto de gastos. Nós queremos política efetiva para a população em situação de rua. Nós não queremos teto. Nós queremos teto para as pessoas. Nós não queremos teto de gastos, garantindo o lucro dos banqueiros. Nós queremos botar o dedo na ferida. Né? Essas nossas bandeiras, né, da luta contra as opressões, contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a LGBTfobia, elas não são muito caras para serem usadas só como uma vitrine, com pouca força política por trás. Nós queremos um Ministério da Igualdade Racial que tenha poder de implementar políticas de combate ao racismo e não que tenha apenas uma playlist no Spotify, com todo respeito. Boa. Muito mais do que isso. E nós não podemos nos contentar com o negócio de falar, olha, agora as coisas mudaram porque nós podemos falar disso. Não, a gente não quer só isso, nós queremos muito mais, né? Então, e não é só porque a gente quer, a gente precisa. A gente precisa. E não adianta só a gente tá aqui discutindo, falando, olha que despolitizado esse negócio, tá vendo o que o senador falou? Não, nós precisamos de políticas efetivas que mudem a consciência das pessoas, como a gente já falou aqui hoje também. Né? Não é só um debate de ideias, no campo das ideias sem base material. Nós temos que dialogar com a consciência das pessoas a partir da consciência que elas têm, claro, para elevar e é possível, mas nós precisamos dar condições materiais para que as pessoas pensem diferente. Essas condições são dadas por uma política, assim, não se faz política de combate ao fascismo de forma acovardada. Nós precisamos romper com isso. A gente vai fazer política, nós vamos construir políticas de combate ao fascismo com ousadia, responsabilidade, radicalidade. É assim que a gente vai combater o fascismo. Se a gente ficar amedrontado, porque disso o fascismo não pode abrir mão. O fascismo precisa de algumas coisas para se implementar. Algumas várias, mas algumas. Mas uma coisa não pode abrir mão. Da política do medo.
O fascismo não pode se implementar sem instaurar o medo na sociedade. E nós derrotamos ele nas urnas, nós ocupamos o governo federal porque nós precisamos enfrentar o medo. Nós precisamos enfrentar o medo. E a gente vai fazer isso com política, e nós vamos fazer essa política. Mas como, Vivian, tá difícil? Pronto, consolidado nas costas do nosso povo. É isso que vai permitir que essas políticas tão radicais sejam implementadas nessa conjuntura difícil que nós estamos vivendo. Se a gente não for capaz de fazer isso, e assim, não é todo mundo que está convencido disso, infelizmente, né, a gente vai ter muita dificuldade. Nós precisamos fortalecer todos os movimentos que estão acontecendo aí, ó, filha, é pau. Tarcísio quer privatização da Sabesp, não vai. É gente na rua, nós precisamos defender, né, assim, não é num discurso de que como isso não, é ocupando a rua, é dizendo que é assim que nós vamos fazer e que nós não vamos aceitar, e que nós, né? Então, é fazendo política. Debaixo da cama, filho, tentando fazer, não vai dar. Né? Eu sei que tem gente que adoraria, tá cansado de 4 anos de governo Bolsonaro, mas assim, não dá. Não rola. Não vai assim que vai ser.